Olá, cá estou de novo, movimento psicanalítico e eu, Alina Grimberg. Hoje viemos falar sobre algo que parece banal. As manias que a gente tem. Eu me lembro, quando eu era criança, havia uma música que minha mãe ouvia que se dizia assim: entre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Eu devia ter uns 9 anos, mas isso parecia algo que eu não alcançava, mas algo extremamente comovente. Aí me lembrei de outra canção, que se chama Cotidiano, escrita e composta por Chico Buarque. Está aqui no meu caderninho. Olha, todo dia ela faz sempre tudo igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque chamou de cotidiano. Mas a gente precisa fazer uma certa diferença entre o que a gente faz todo dia, sempre igual, como a necessidade de se alimentar, de fazer a sua higiene, a necessidade do sono. Isso forma hábitos. Hábitos que nos dão uma certa dimensão de que estamos no nosso mundo e sabemos aonde fica a escova de dentes. Agora, existe uma outra forma de repetir as coisas, que não é uma forma um pouco patológica. É aquela que faz a gente descer do elevador sempre com o pé direito, entrar em casa sempre com o pé direito, andar na calçada fazendo os desenhos, pisar com o pé direito primeiro, depois com o pé esquerdo. É aquele que nos faz respirar 3 vezes antes de dizer uma coisa. São várias pequenas manias e várias graves manias. As graves manias são aquelas que se transformaram em compulsão. O que é compulsão? É a repetição de um gesto ou de um pensamento que não é escolhido, que não é um desejo. Porque um desejo, ele nasce na convivência entre as pessoas. Um desejo nasce porque eu tenho necessidade de outro ser humano para vencer o desamparo. Um desejo nasce da minha incompletude. Os meus instintos não dão conta de mim. O ser humano é precário, é falido nesse aspecto. Mas, com a vinda de um outro que sabe nos pegar, sabe nos embalar, ou sabe, imagina que sabe o que a gente está pensando. É fundamental essa imaginação do outro que vai cuidar da gente, que imagina, que sabe o que eu estou pensando ou precisando. Mas isso são modelos. Esses cuidados são modelos de autonomização. Elas vão no futuro, essas manias da mamãe e do papai, vão me dar a liberdade de experimentar por mim próprio. Mas a compulsão é pelo contrário. Essa compulsão é sim a evidência da não esperança. É uma ideia que se fixa, é uma voz que eu ouço, é a ideia de que se eu me olho no espelho e eu não vejo o que eu achava que eu ia ver, meu mundo desmorona, porque ou eu tô gorda, ou eu tô magra, ou eu tô feia. E aí eu tenho que começar tudo de novo, trocar de roupa, vestir, lá. Essas coisas pequenas são pequenos indícios compulsivos. Mas como eu disse a você, há grandes compulsões, sérias, como
por exemplo, nunca apertar a mão de outra pessoa, como ter vergonha de comer na frente dos outros, como ir para a geladeira de noite, ou se levantar para verificar se está tudo trancado, mas não se levantar uma vez, várias vezes. Então, tudo isso que se repete como uma ideia fixa ou como uma ação fixa, a gente chama de compulsão. No dia a dia, a gente fala que é uma mania, mas isso revela um empobrecimento do eu, uma falta de diálogo entre o eu e aquilo que em nós não para de borbulhar, que são as pulsões. Aquilo que habita ou atravessa e é o caldo quente do inconsciente. Aquilo que, com a palavra de Freud, explica pulsão, impulsiona, não paralisa. Transforma, porque vai numa direção, vai noutra, sem muita clareza. Tem que ser na base da intuição, tem que ser na base do assombro. Talvez a esperança seja feita disso. A esperança é feita de uma crença no assombro, que o que virá vai ser uma descoberta. Quando a gente perde a esperança e começa a se repetir, mergulha numa solidão absurda. Chega a falar sozinho consigo mesmo ou com as vozes mudas que circulam na nossa cabeça. Como é que eu posso dizer que uma voz é muda? Porque ela não vem pelo ouvido. Ela é uma criação que resulta de uns caminhos neurológicos, de uns caminhos associativos de palavras e afetos que acabam por se fixar numa esperança que não é esperança, num medo terrível de que eu não posso largar aquele pensamento, porque se eu largar aquele pensamento, algo horrível vai acontecer. Bom, o que vai acontecer de horrível, se você ficar cheio de manias, é que você vai perder a possibilidade de reinventar-se, como a gente falou numa outra ocasião. Aí você vai perder a esperança que existe a cada vez que a gente aposta numa nova relação, qualquer que seja ela. Pode ser com o verdureiro da feira, mas a gente aposta que algo ali se passa e que eu vou me surpreender, que vai me trazer algo que antes eu não tinha. Então, o contrário da mania é a esperança. Fiquem bem, tá?